Tarlen Eduardo Morim Rosa, sou estudante do terceiro período de agronomia no Instituto Federal Goiano Campus Urutaí. E este trabalho é uma atividade da disciplina de microbiologia agrícola. Apresentarei o artigo publicado pela citação abaixo, cujo título é Resistência induzida por micorrizas em bananas sobre nematóides, localização do hospedeiro e penetração. Aqui nesse slide apresento o artigo base de onde as informações foram colhidas. Devido à restrição do uso de nematicidas, produtores rurais foram forçados a buscar meios de controle de nematóides e devido a isso, o controle biológico foi visto como um meio viável. Foram utilizados neste estudo fungos micorrízicos arbusculares, fungos que possuem capacidade de formar ação simbiótica com a maioria das plantas, colonizando então cerca de 80% de todas as plantas terrestres. O nematóide utilizado neste estudo foi o nematóide cavernícola da banana, Rhabdophilus simul, que é o mais prejudicial à cultura. Estudou-se também a penetração dos nematóides na presença e na ausência de exudato de raiz, que é uma substância liberada pelas plantas. E aqui é uma imagem mostrando onde está circulado aí o nematóide no tecido vegetal. O objetivo deste trabalho foi demonstrar pela primeira vez a inoculação de resistência a nematóide, promovida pelas micorrizas. E aqui uma imagem ilustrando como que funciona basicamente essa resistência, o fungo predando o nematóide. Os materiais métodos foram utilizados em 5 partes, foram realizados em 5 partes, sendo elas o crescimento das plantas, inoculação por fungos e nematóides, experimento de penetração, experimento com exudato radicular, bioensaio in vitro de quimiotaxia e as análises estatísticas. De uma forma mais resumida, foi feita a escolha de uma cultivar suscetível ao Rhabdophilus simul e a inoculação dos fungos nas raízes ocorreu em casa de vegetação e os nematóides foram mantidos e multiplicados em culturas in vitro. O processo de penetração baseou-se na inoculação de 200 nematóides nas raízes das plantas e logo após a colonização dos fungos. A resistência então foi provada por plantas que foram micorrizadas e plantas normais, onde as normais sofreram maior penetração do que nas micorrizadas. Quanto à estatística, os experimentos foram estatisticamente analisados por análise de variância, onde o teste de Tukey foi aplicado. E aqui uma imagem mostrando como é feita a penetração da fêmea, como está circulado, como vocês podem ver. Não existe, aqui não parece que não tem fungos micorrízicos, mas é mais ou menos como funciona a penetração dela no tecido da planta. A tabela 1 refere-se à penetração de nematóides juvenis, fêmeas e machos, do Rhabdophilus simul, durante um período de 12 dias após a sua inoculação, nos tratamentos de plantas controle e plantas micorrizadas. No controle de plantas, plantas normais, os nematóides juvenis teve sua taxa de penetração maior no 12º dia após a inoculação, lembrando que é a fêmea que causa maiores danos às plantas e não os juvenis. Já o número de fêmeas, houve diferença no dia de penetração. Aqui mostra que a partir do 4º dia, do 4º, 6º, até o 12º dia, que houve predominância maior da penetração das fêmeas. Nos tratamentos com plantas micorrizadas, predominou-se maior quantidade de juvenis penetrados no 10º e no 12º dia após a inoculação. E observa-se também que as penetrações maiores de fêmeas foram a partir do 4º dia, do 4º até o 12º dia.
E isso mostra que não há muita diferença, né, não houve muita diferença no controle de plantas com plantas micorrizadas. Foi praticamente quase igual, né? Em relação ao total, a penetração dos nematóides foi influenciada pelas plantas micorrizadas, né? Porque, como se percebe, nas plantas micorrizadas houve a penetração de 116 indivíduos, enquanto nas plantas controladas foram de 200, né? Ou seja, teve uma diferença mínima aí. Mas dá para se perceber que as micorrizas, elas criam mesmo essa resistência aos nematóides. Tabela 2 possui 4 tratamentos, sendo o primeiro plantas controladas recebendo água destilada, segundo plantas micorrizadas recebendo água destilada, terceiro controle de plantas sem exudato radicular e o quarto controle com exudato radicular. Nota-se que a maior quantidade de nematóides juvenis ocorreu nas plantas controle, que não receberam exudato radicular, né, com 343 indivíduos. E a menor quantidade foi nas plantas micorrizadas, que receberam água destilada, né, com 100 indivíduos, uma diferença significativa. Olhando para o total, vocês podem ver que o número de nematóides em plantas micorrizadas é menor. Logo, percebemos que existe uma interação de plantas com micorrizas, que atuam sobre o nematóide, né, o Rhabdophilus simplex. Na tabela 3, temos 6 tratamentos. O primeiro e o segundo correspondem a plantas controle e plantas micorrizadas que receberam água destilada. O terceiro e o quarto, plantas controle e plantas micorrizadas que não receberam exudato radicular. O quinto e o sexto, plantas controle e plantas micorrizadas que receberam exudato radicular. Então, aí está a tabela, né? No tratamento quinto e sexto, o número de penetração de juvenis foi menor e igual estatisticamente, né? E comparado aos outros tratamentos, as fêmeas se proliferaram mais nas plantas controladas, com exudato radicular e sem, ou seja, plantas micorrizadas se tornam menos suscetíveis à penetração do Rhabdophilus simplex. Aqui no total mostra as plantas micorrizadas que receberam exudato radicular com um número menor em relação aos demais, né? Isso mostra que o tratamento é mais viável no controle de nematóides. Aqui uma figura, né, trazida pelo artigo, mostra o bioensaio de quimiotoxina in vitro. Na imagem A foi adicionado exudato de raiz micorriza, na B exudato de raiz não micorrizadas, na C extrato de raiz micorrizadas, na D extrato de raiz controle, né, sem micorrizas, na E adicionou-se ácido acético, onde dá para perceber que houve uma ação repelente. Na F colocaram 0,5 mol de CaCl2, onde houve atração, né, dos indivíduos. Na G, figura G, colocou-se água destilada, onde os nematóides desenvolveram naturalmente, onde as plantas continuarem todos esses experimentos foram em meio água. Então, a resistência induzida por micorriza já atua na fase pré-infeccional de Rhabdophilus simplex e este é o primeiro registro da ação de exudatos radiculares e fungos micorrizas na penetração de nematóides nas raízes de banana. Nos ensaios, os exudatos de raiz mostraram redução de nematóides pelas raízes das plantas, né? Ou seja, como foi mostrado nos materiais médicos, todos os tratamentos que continham micorrizas, os resultados de penetração dos nematóides foram menores. Em relação ao exudato radicular, contribuiu bastante para a redução da penetração do Rhabdophilus, né? Essa substância quando liberada pelas raízes. A identificação dos exudatos atrativos pode contribuir potencialmente para o manejo sustentável de nematóides parasitas de plantas. Segue a literatura.